sua, Cláudia. Boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde, né? Já começamos pedindo desculpas lá pelo problema que tivemos na última etapa da formação, onde vocês não conseguiram entrar na sala. Na verdade, nós tínhamos previsto 2 salas de Zoom e uma não funcionou, né? E por isso estamos atendendo vocês nesse momento muito específico aqui, para que ninguém fique de fora dessa formação. Antes de iniciar a pauta, a Dani já começou a me apresentar, né? Eu sou a professora Cláudia Lobo, sou professora da rede estadual, estou desde 2019 aqui na Secretaria de Estado de Educação, junto à coordenação e dessa equipe de implantação do ensino médio em tempo integral. É um prazer muito grande falar com vocês e eu quero iniciar reforçando a importância do especialista da educação básica, coordenador geral, para o ensino médio de tempo integral, né? A resolução 4789, que é a resolução de quadro pessoal que prevê o quadro para 2023, nos diz que todas as escolas de ensino médio em tempo integral, todas as 721 escolas de ensino médio em tempo integral, têm direito a um especialista de educação básica para além do comporta, que assumirá com a função de coordenador geral. Então, você, especialista de educação básica, que assumiu a sua escola como coordenador geral, passa a ser, nesse momento, o guardião do modelo do ensino médio em tempo integral nas nossas escolas. Está com você aí a grande responsabilidade de implantar com muita assertividade o modelo pedagógico dentro das nossas escolas. É com isso que nós estamos contando para fortalecer cada dia mais a implantação do ensino médio em tempo integral na nossa rede, né? Então, essa primeira reunião, essa primeira formação, aliás, é o momento que nós vamos iniciar com vocês esse diálogo das ações de vocês nas escolas. Teremos outros momentos, né? Esperamos em breve poder fazer um momento presencial com vocês, mas nós não podíamos aguardar um tempo maior para ter essa primeira conversa com vocês, porque é necessário, muito necessário, nesse momento, que a gente faça esse primeiro alinhamento do trabalho de vocês nas escolas, tá? Nós temos aí, então, nesse slide que vocês estão vendo aí na tela, a nossa agenda de trabalho, né? Composta de 2 dias, tá? 2 dias de 2 horas, de 14 às 16 horas. Então, nesse primeiro dia, falaremos sobre liderança servidora pedagógica, as rotinas, os desafios dessa rotina nas escolas, a liderança servidora, a macroestrutura de funcionamento do modelo nas nossas escolas. Falaremos um pouquinho sobre plano de ação, reunião de fluxo. No segundo dia, falaremos mais um pouco da reunião de fluxo, tamanha é a importância, né, deste evento para as nossas escolas. Falaremos de monitoramento de currículo, sobre o nivelamento e falaremos sobre o conselho de classe também, tá bom? Vamos iniciar, né? E eu espero que seja uma tarde bastante receptiva para vocês, tá? Que vocês possam sair daqui fortalecidos para a prática pedagógica na escola de vocês, né? Prestem muita atenção, abram o coração de vocês para o que está posto aqui, porque é extremamente necessário que esse alinhamento seja feito para que o projeto escolar seja construído com bases fortalecidas naquilo que pretende o modelo do MTI, tá? O que nos une? Quais são os nossos princípios, né? Nós estamos falando de quê quando falamos em ensino médio em tempo integral? Nós estamos falando somente de ampliação de carga horária? Não. Nós estamos falando de uma série de propostas que vêm para que a formação integrada do nosso estudante seja de fato consolidada ao longo desses 3 anos. Como vocês estão observando aí na tela, nós temos como síntese do nosso modelo esta concha, né? E esta concha, ela reflete para nós todo o nosso trabalho com base nos eixos formativos que nós pretendemos desenvolver nas nossas escolas. Então, vocês já, ao olharem para essa concha, vocês já percebem uma quebra de paradigma no que a gente pensa a respeito de educação a partir do ensino médio em tempo integral.
na centralidade de todo o projeto escolar, nós temos o jovem e o seu projeto de vida, né? Até um tempo atrás, a gente pensava o jovem e o seu projeto de vida como sendo o único receptor de conhecimento da escola. Agora, nós entendemos que o jovem, ele é construtor do seu projeto de vida e, junto com a escola, ele vai pensando possibilidades para a construção do seu projeto de vida. Então, o jovem, ele participa ativamente de toda a proposta do projeto escolar na escola de ensino médio em tempo integral. Por isso, ele é o centro do nosso projeto, né? O centro do projeto escolar é o jovem e o seu projeto de vida, tá? Nós temos aí para a constituição do nosso eixo formativo 3 eixos que são essenciais dentro do nosso modelo: a formação acadêmica de excelência, a formação de competências para o século XXI e a formação para a vida. A educação integral e a integrada do nosso estudante, ela passa por esses 3 eixos, né? O que é a formação acadêmica de excelência? É garantir aos nossos estudantes que eles tenham técnicas eficazes de aprendizagem. Então, é garantir a eles que os conteúdos, que o currículo da formação geral básica seja administrada com eficiência, né, para que ele possa adquirir as habilidades necessárias para a construção do seu projeto de vida. Então, pensar na formação acadêmica de excelência é pensar em melhorias de aplicação, melhorias de técnicas e práticas para que o nosso estudante tenha lá um resultado dentro da sua expectativa cognitiva bem mais avançado, né? Quando a gente fala em formação para a vida, nós estamos falando em ampliar repertórios dos nossos estudantes com relação a valores e crenças, né? E aqui a gente parte do princípio que os estudantes, quando eles chegam nas nossas escolas, eles já chegam, sim, com princípios, com valores, com crenças trazidos da sua família e do seu seio social, né? Porém, é necessário que a escola faça um movimento de fortalecimento e de ampliação desses repertórios para que os nossos estudantes possam ter maior condição de inferir sobre valores, sobre crenças, né? E sobre experiências que ele já traz da sua sociedade, da sociedade onde ele vem e da família em que ele vive. Tá? Então, é preciso fortalecer, ampliar esses repertórios para que os nossos estudantes possam fazer escolhas melhores, né? E a escolha que o estudante faz lá na frente, ela vai depender muito desses repertórios que a escola consolida, né? Nós temos ali no estudante 2 possibilidades: ou ele faz escolhas muito boas, ou ele faz escolhas muito ruins para a sua vida, né? Então, é papel da escola fortalecer esses valores, fortalecer essas crenças, fortalecer e rever, né, em muitos casos, essas experiências que os estudantes já trazem da sua família e do meio social em que vive. A formação de competências para o século XXI é pensar em desenvolver nos nossos estudantes habilidades socioemocionais que o permitam fazer boas escolhas quando ele estiver aí, né, trabalhando, vivendo na sua vida pessoal, produtiva, social, tá? Desenvolver nesse estudante competências que são necessárias para o século XXI. Dotar um estudante só de conhecimento cognitivo não significa que você está preparando um jovem para viver na sua sociedade dentro do seu tempo, né? É preciso pensar em dotar esse jovem também de habilidades necessárias para que ele viva no seu tempo de hoje, tá? Então, esses são os 3 eixos, né, que nós temos aí, que são a base do nosso modelo pedagógico e de gestão. Nós trabalhamos pela formação acadêmica dos nossos estudantes, nós trabalhamos para a formação para a vida e nós trabalhamos para desenvolver as competências do século XXI. O nosso modelo pedagógico, pode voltar ainda um pouquinho, Rodrigo. É Rodrigo, eu não sei quem está passando. É você, né, Dani? O nosso modelo pedagógico, então, ele precisa ser composto por esses 3 eixos, né? Então, por isso você está vendo aí, ó, essa parte azul mais clara, né, que vai abarcar os nossos 3 eixos formativos.
E para alicerçar esse modelo, né, para que a intencionalidade pedagógica vire ação, nós temos aí a tecnologia de gestão educacional. Nós temos um modelo de gestão que permite que este modelo pedagógico pautado nesses 3 eixos formativos se tornem realidade dentro da escola. Uma série de instrumentos, né? Uma série de documentos, uma série de pensamentos aí que envolvem essa gestão, que vão garantir que este modelo pedagógico estruturado nesses 3 eixos seja realidade nas nossas escolas. Pode passar, por favor. O que é que nós esperamos, né? Qual é o jovem que nós pretendemos entregar para a nossa sociedade? Nós recebemos esse jovem lá no primeiro ano do ensino médio, e como que nós queremos entregar esse jovem para a sociedade? O que é que se espera com este modelo pedagógico do ensino médio em tempo integral? Nós esperamos entregar para a sociedade um jovem autônomo, solidário e competente. O que é ser um jovem autônomo? É um jovem que avalia e decide baseado nas suas crenças, valores e interesses. Se ele decide baseado nas suas crenças, valores e interesses, é extremamente necessário que aquele eixo da formação para a vida seja extremamente bem fortalecido dentro da escola, né? Porque aqui nós precisamos dar ao nosso estudante maior robustez dentro das crenças e valores e interesses que ele vai agir sobre. Tá? Então, agir com autonomia é decidir baseado em crenças, valores e interesses, porém, nós precisamos fortalecer nos nossos estudantes esse caminhar para a autonomia. Né? Um jovem solidário. Qual é esse jovem solidário que nós queremos entregar para a sociedade? É um jovem que é capaz de envolver-se como parte da solução e não do problema. Então, quando a gente pensa na perspectiva de entregar um jovem solidário para a nossa sociedade, nós pensamos muito, né, no mundo que a gente está vivendo hoje e na enorme necessidade que a gente tem de ter jovens solidários na nossa sociedade. Nós precisamos de sujeitos históricos atuantes, né, capazes de entender que o seu lugar enquanto sujeito histórico é um lugar de envolvimento, que ele não pode ser só visto como problema, e sim como parte da solução desses problemas do nosso tempo. Então, pensar um jovem solidário é pensar um jovem com possibilidades de agir dentro do seu tempo, levando solução para os problemas da sua sociedade. E pensar um jovem competente é pensar um jovem que vai compreender as exigências do mundo do trabalho e reconhecer a necessidade de aquisição de habilidades específicas requeridas para o seu projeto de vida. Não basta saber muita matemática, não basta saber muita língua portuguesa e não basta saber componente curricular nenhum se ele não tiver essa aquisição de habilidades específicas para desenvolver esses conhecimentos no seu tempo. Né? Então, é preciso que ele saiba, que ele tenha ali muito fortalecida a sua formação acadêmica de excelência, mas isso precisa vir acompanhado de um trabalho com desenvolvimento de habilidades socioemocionais para que esse estudante possa, lá na frente, perceber quais são as necessidades do seu tempo e adequar esse conhecimento às necessidades do seu tempo. Pode passar, por favor. E aí vocês têm os eixos formativos, né? Como que eles se formam aí dentro dessa perspectiva da escola. Então, a formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e a formação das competências para o século XXI, elas vão orientar a prática pedagógica nas nossas escolas. Elas vão orientar toda a construção do projeto escolar no qual professores e estudantes estarão inseridos, né? Quando você tem essa ideia aí do guarda-chuva, você percebe que esses 3 eixos formativos, eles vão garantir que professores e estudantes
estejam vivenciando as experiências com base nessa mesma perspectiva de trabalho com os eixos formativos. Pode passar, por favor? Para que eu possa garantir esses 3 eixos formativos, eu preciso garantir que o projeto escolar seja orientado pelos princípios educativos. Quais são os princípios educativos? O protagonismo, os 4 pilares da educação, a pedagogia da presença e a educação interdimensional. Esses princípios educativos, pessoal, eles vão orientar todas as práticas, posturas dentro da escola. Então, não pode ser só discurso, dizer sobre o protagonismo, sobre os 4 pilares, sobre a pedagogia da presença e a educação interdimensional. Isto precisa estar dentro da postura de todos os servidores da nossa escola, né? Então, nós precisamos coordenação pedagógica, gestor escolar, famílias, professores, PCAs, servidores, os ASBs que cuidam lá da cantina, o pessoal da portaria, né? Todos precisam ter na sua prática diária o trabalho com o protagonismo, com os 4 pilares, com a pedagogia da presença e a educação interdimensional. Vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios. O que é o protagonismo? É desenvolver no estudante a possibilidade de ser solução dos problemas. Né? O estudante ele precisa deixar de ser visto como problema dentro da escola e passar a ser visto como parte da solução desses problemas. Os clubes de protagonismo, né, eles nos dizem muito sobre o desenvolvimento do protagonismo nas escolas, porque ali o estudante tem possibilidade de vivenciar liderança, escuta coletiva, tomada de decisão, alinhamento com a escola, né? Então, essa ideia do protagonismo, ela precisa ser prática dentro da escola. Os estudantes, eles precisam ser convidados a todo momento a tomar partidos dentro da escola, né? Se eu tenho, por exemplo, um problema com a fila da merenda, por que não convidar os estudantes para pensar junto com a escola uma solução? Né? Assim, você está trabalhando esta ideia do protagonismo nos nossos estudantes. Os 4 pilares da educação. Qualquer proposta de planejamento dentro da escola, né? Qualquer relação dentro da escola, ela tem que ser baseada nos 4 pilares. No aprender a ser, no aprender a conviver, no aprender a fazer e no aprender a aprender. Esses 4 pilares da educação, eles vão garantir, né, a formação do nosso estudante dentro do cognitivo, dentro do pessoal e dentro do social. E prepara muito para o mundo do trabalho também, né, dentro do pilar lá do aprender a fazer. A pedagogia da presença, dizer para os nossos estudantes o quanto ele é importante para a escola, dizer a ele que a escola é o lugar dele, que ele está ali, né, para construir o seu projeto de vida, apoiado naquilo que a escola pode trazer para ele. Então, é trazer para esse estudante a ideia de que a escola é um aliado dele, né, uma aliada dele na construção do seu projeto de vida. E aqui a pedagogia da presença é muito materializada, não é, pessoal, por uma ação educativa que a gente desenvolve muito, que é o acolhimento. Acolher os nossos estudantes no dia a dia é extremamente importante, não é? E você acolhe o estudante ali no início das aulas, quando ele chega de manhã na escola, né? Um bom dia afetuoso, um sorriso sincero, um momento para escuta, né? Isso aí é muito importante para que esse estudante se sinta pertencente àquele ambiente escolar, né? Você receber um estudante na porta e já dizer para ele assim: por que você veio sem a calça de uniforme hoje? É muito diferente, é muito mais impactante você receber esse estudante com um bom dia, como vai? Tudo bem? Você teve problema com seu uniforme hoje? Vamos acolher esse estudante de forma que ele amanhã queira voltar, né? E não queira correr da escola, porque ali está todo mundo só brigando com ele, todo mundo só mostrando a todo momento para ele que ele é o problema da escola. E a educação interdimensional é pensar a educação integrada dos nossos estudantes, né? É pensar a educação
que saia somente ali do cognitivo e vá para outros aspectos da dimensão humana, né? Pensar o sujeito dentro das suas dimensões sociais, dentro da dimensão emocional, dentro da dimensão espiritual, né? Pensar o estudante dentro de toda a sua dimensão que necessita de fortalecimento para a sua formação, tá? Pode passar, por favor. E aí, com base em tantos princípios, tantos eixos, né? Alguém pode estar pensando aí assim, nossa, gente, mas realmente é muito complicado, é muito difícil numa educação, numa escola de educação integral, a gente dar conta de um projeto escolar tão denso, né? Olha, o projeto escolar é realmente denso, né? As práticas e ações educativas, elas são muitas, elas são intensas, porém, nós temos uma proposta de gestão que permite com que você possa desenvolver em fluxos as suas ações e, desta forma, você consiga resolver todas as demandas da escola dentro daquilo que está previsto como atribuições para o coordenador geral do ensino médio em tempo integral. Pode passar, por favor. Então, eu tenho ali as minhas rotinas diárias, semanais, mensais e bimestrais como especialista, coordenador geral do EMTI, né? Nós ainda vamos entrar bastante nesse detalhe, mas o especialista coordenador geral do EMTI, ele tem atribuições próprias, que estão descritas no memorando 7, e que são estas as funções que devem ser desempenhadas por vocês aí no chão das escolas, tá? Primeiro, qual é a rotina diária desse especialista coordenador geral? Como que esse coordenador geral, dentro da sua rotina, né, ele vai conseguir desenvolver ali alguns princípios que são necessários para o sucesso do nosso modelo? Então, como rotina diária, pode passar a animação, por favor? Como rotina diária, o especialista coordenador geral, ele precisa acompanhar a frequência desses estudantes, né? Então, ele precisa estar ali, ó, naquele momento do acolhimento diário com os estudantes, percebendo quem veio, quem não veio, né? Ele tem lá uma série de instrumentos também que ele desenvolve dentro da escola e que possibilita o acompanhamento da frequência desses estudantes. Porque se esses estudantes não estiverem na escola, nenhum projeto escolar vai rodar, né, pessoal? Então, é preciso acompanhar essa frequência. E acompanhar a frequência é bem mais simples do que no momento lá de buscar esses estudantes, a gente começa a correr atrás dele, dizer, olha, cadê o João da sala 102, cadê a Luísa da sala 103? Os meninos já abandonaram a escola. Então, se você faz esse acompanhamento diário, né, se você faz o acompanhamento dessa frequência, você vai perceber, inclusive, os estudantes que estão em potencial abandono na escola, né? E aí você tem condição de agir antes que esse aluno vá embora. Tá? Então, se eu percebi que o João não veio hoje, não veio amanhã, talvez no terceiro dia já é o momento de ter uma conversa com o João, né? Para mostrar a ele que ele não pode seguir nesse ritmo, tá? Então, acompanhar essa frequência é extremamente importante para que você garanta, né, que esse estudante esteja frequentando a escola de fato ali todos os dias e que não dê pontos ali que ele vai mesmo abandonar a escola. Elaborar pautas para reuniões e realizar as reuniões com os professores coordenadores de área e professores. Reunião sem pauta é uma tragédia, né? Você não sabe para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai falar. É igual o professor entra na sala de aula sem plano de aula, né, gente? Então, você precisa ter uma pauta elaborada para a realização dessas reuniões. E com quem que o especialista da educação básica, coordenador geral, se reúne? Ele reúne com o professor coordenador de área, ele reúne com o diretor da escola, com os especialistas do Comporta, né? Esse trabalho de alinhamento, que vai ser muito bem destrinchado aqui pela Dani e pelo Rodrigo, ele passa por essas reuniões. Então, é preciso que você, no seu fluxo de reuniões semanais, organize as pautas
de forma bastante assertiva, para que você não perca o seu tempo e nem faça com que o seu colega perca o tempo dele também, né? Então, é preciso estabelecer esses cronogramas de reuniões e estabelecer as pautas que você vai tratar com o professor coordenador de área, com os professores das atividades integradoras, com os especialistas e diretor escolar, tá? Como rotina mensal, você vai analisar e consolidar dados com o trio gestor. Quem é esse trio gestor? O trio gestor é formado pelo diretor, vice-diretor e o especialista, né? Então, é preciso que vocês juntos analisem, consolidem os dados e apliquem o PDCA nas rotinas. Os meninos também vão destrinchar aqui o PDCA. Mas o que é, de fato, o PDCA? É esse momento que você olha para as ações planejadas, como elas foram executadas, e faz uma correção na rota se de fato essa ação não estiver gerando o resultado que você precisa. Então, de posse dos dados que você tem ali retirados com as reuniões do professor coordenador de área, com as reuniões com os professores das atividades integradoras, você parte lá para uma reunião de deliberação com o trio gestor, né? Onde vocês vão pensar os fluxos e, na necessidade, refazer alguns planejamentos para que esses fluxos se tornem mais assertivos. E como rotina bimestral, nós temos ali o conselho de classe, né, que é realizado em cada um dos nossos 4 bimestres. Aí está escrito aí assim, ó, liderar o conselho de classe. O especialista coordenador geral lidera sozinho? Não, né? O conselho de classe, ele é um exercício coletivo da escola, tá? Você, juntamente com o especialista, o diretor, o vice-diretor, vão organizar esse conselho de classe, garantindo que as orientações que são postas pela Secretaria de Estado de Educação estejam todas contempladas aí nesse momento do conselho de classe. É importante garantir, por exemplo, aquele momento do pré-conselho, né? Que é o momento onde os estudantes fazem a participação deles, eles dão opiniões, sugerem coisas. É um momento também, pessoal, esse pré-conselho, de fortalecimento da nossa ideia do protagonismo, né? Por que não levar opiniões, não levar propostas dos nossos estudantes para o conselho de classe? Tá? Então, você, professor, especialista da educação básica, coordenador geral, junto com o trigestor na escola, né? Vão pensar de forma bastante assertiva esse conselho de classe para que ele possa ter os resultados que estão previstos ali naquele documento da Secretaria de Estado de Educação. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, nós chegamos nesse ponto, que é um ponto muito importante da nossa pauta, que é esse memorando 7, né? E que é preciso que a gente fale sobre eles para que você possa ressignificar o seu lugar dentro da escola, tá? Você, especialista de educação básica, coordenador geral, quando foi contratado para este cargo, né? Você vai precisar desvestir-se das suas funções de especialista e vestir-se das funções de coordenador geral, tá? As funções do coordenador geral, elas não são as mesmas que estão propostas para o especialista da educação básica, né? O que o coordenador geral faz dentro da escola, as ações e atribuições que ele deve desenvolver, são estas que estão postas no memorando 7, né? A gente costuma dizer muito assim, ó, o especialista da educação básica, coordenador geral, ele não fica por conta de olhar DED dos professores da formação geral básica. Qual é o principal papel desse especialista coordenador geral? É fazer a articulação do nosso modelo pedagógico dentro da escola. É ele que vai trabalhar para que o projeto de vida seja a centralidade do modelo. Feche o microfone, por favor, pessoal. É ele que vai trabalhar para que o projeto de vida seja a centralidade do projeto escolar. É ele que vai observar, por exemplo, se o professor de projeto de vida está trabalhando as aulas estruturadas.
É ele que vai desenvolver essas reuniões com os professores coordenadores de área e professores das atividades integradoras, para que possa haver um alinhamento assertivo com base no que está sendo posto na formação geral básica e que necessita ser trabalhado aqui nas atividades integradoras. É esse especialista da educação básica, coordenador geral, que vai, por exemplo, formar um professor que chega na escola ao longo do ano. Imagina que o professor de projeto de vida, lá em maio, depois que já passou a formação de projeto de vida, precisa se licenciar. Né? Então, ele saiu, veio um outro no lugar dele que não passou pela formação. Quem é que vai minimamente formar esse professor? É o especialista coordenador geral. Então, por isto, a gente espera que você, especialista coordenador geral, seja o maior entendedor do modelo pedagógico e de gestão na sua escola, né? Porque está com você aí essa bolinha grande, né? Que é de fazer a formação com os professores que chegarem na escola durante o ano letivo em curso, tá? Você também, especialista da educação básica, coordenador geral, precisa ficar atento a essa necessidade de desenvolver um ambiente de estudo coletivo na sua escola. Então, por que não tirar ali 40 minutos da reunião de módulo, né? E trabalhar de forma coletiva um estudo do modelo? Cada sábado um tema, né? No momento que vocês forem se reunir para fazer essa reunião de módulo, traz um tema pequeno ali para vocês discutirem. Isso enriquece muito, né? E a gente vai caminhando aí, ó, no conhecimento e no aprendizado com relação ao modelo, tá? Eu não vou falar todas as atribuições do memorando 7, nós não temos tempo para isso. Esse memorando está posto para todas as superintendências regionais de ensino e para todas as escolas, né? E nós precisamos que vocês, especialistas coordenadores gerais, tenham esse documento em mãos para que vocês possam perceber quais são de fato as suas atribuições à frente do projeto escolar, tá? Nós temos o documento orientador, que também traz essas orientações. O documento orientador é um documento que você precisa estar com ele constantemente debaixo do braço, né? Porque qualquer dúvida, você recorre ao documento orientador. Nós temos o manual das atividades integradoras, que é um manual que conta um pouco sobre a operacionalização de cada uma das atividades integradoras, para que o trabalho em todas as 721 escolas seja um trabalho alinhado de fato. Cada uma das nossas atividades integradoras tem um objetivo a ser cumprido. E se eu não desenvolvo a metodologia proposta, eu não chego a esse objetivo. Né? Então, é necessário que vocês tenham esses dois documentos em mãos para balizar o trabalho de vocês, né? Para que o trabalho de vocês seja um trabalho bastante eficiente aí à frente das escolas. Pode passar, por favor. E agora, então, eu vou convidar a Dani para dar sequência à pauta. Eu vou precisar sair um pouquinho, vou pedir a licença de vocês para sair um pouquinho, que eu estou com uma outra reunião em curso, mas eu volto e deixo aqui com vocês a Dani e o Rodrigo, tá bom? Um grande abraço a cada um de vocês. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Bem, gente, então vamos aproveitar, né? Isso tudo que Cláudia falou. E aí a gente vai pegar agora. Vamos aproveitar. Para a gente não esquecer de tirar nossa foto no final, vou dar um print agora, tá, gente? Quem tiver de câmera aberta, dá um sorriso. Pede o pessoal fazer uma pose aí, Dani. Abrir a câmera. A gente sempre todo esquece mundo. de depois fazer isso. Verdade. Tem um monte de gente com câmera aberta, se puder abrir, vai ficar legal, vai ficar melhor. Ó, tirei uma. Rodrigo, se você quiser tirar mais uma aí também. Obrigada, gente. A gente vai passar, vocês já devem ter visto esse filme do Nemo um tanto de vezes. Agora vamos pensar ele enquanto especialistas. Nós vamos ver esse trechinho agora e vamos conversar sobre ele, tá bom? Então, vamos rodar ele.
Deu uma travadinha, mas já volto. Peraí. Travou, Dani? Tem razão. Travou, mas voltou. Eu sei que você vai. Nadadeira da sorte! Vai então, depressa! Fala pros peixes pra nadar pra baixo! Bom, vocês ouviram o meu filho. Vamos lá! Dory! Fala pra todo mundo pra nadar pra baixo! Nadar pra baixo juntos! O quê? Pra baixo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nadem pra baixo! Todo mundo nadando pra baixo! Vamos, tem que nadar pra baixo! Nadem pra baixo! Nadem! Pra baixo! Rodrigo, travou de novo. Qualquer coisa a gente faz pelo YouTube, tá? Nadem pra... Não desistam! Continuem a nadar! Continuem a nadar! É isso aí! Tá dando certo! Continuem a nadar! Continuem! Você tá indo muito bem, filho! Vamos chegar ao fundo! Continuem a nadar! Continue a nadar, continue a nadar. Estamos quase lá! Continuem a nadar! E deu para, né, embora estivesse travando, eu coloquei o link aí para vocês assistirem depois de novo, inclusive para reproduzirem. O trecho pega um pedacinho em que eles foram capturados, né, os peixes foram capturados, e aí o Nemo podia ter simplesmente ele e o pai dele, né, terem saído, porque eles ficaram de fora. Mas primeiro, um quis entrar e falou assim, eu vou, porque eu sei a saída, eu sei tirar aquela galera daquela situação. E aí ele foi lá. Essa foi a primeira atitude, né? De entrar, de encarar e dizer, eu acho que eu consigo tirar a galera desse problema aí. Depois teve uma atitude do pai de dizer, né, tá bom, eu acredito em você, vai lá. E aí teve também um trabalho de comunicação, que foi de um dizer para o outro, vamos na mesma direção. Vamos parar de cada um lutar para um lado, cada um para de nadar para um lado diferente, vamos nadar todo mundo para um lado só? Vamos todo mundo na mesma direção? Ô, gente, isso acontece demais na escola, né? Eu não me apresentei anteriormente, né? Então, eu sou Daniela, professora de Geografia e de Projeto de Vida, e na sala de aula, a gente, né, no dia a dia da escola, a gente vê isso demais, né? Cada um com um projeto diferente, cada um com uma ideia, e a gente precisa de alguém que seja esse que diga, gente, olha, nós temos uma direção para seguir, nós temos um caminho, vamos junto, vamos neste caminho juntos. E aí, quando a gente tem esse direcionamento, a gente pega essa pessoa que puxa, né, que fala, vamos junto, vamos nadar na mesma direção, é dessa pessoa que a gente está falando como líder. O líder, ele é mais do que dizer para os outros o que fazer. Ele é o primeiro a tomar a atitude de dizer, vamos juntos. E aí, nessa de vamos juntos, ele é seguido pelo exemplo. Então, é disso que a gente quer falar um pouquinho, né? Assim, tanto o especialista quanto o gestor, ele precisa ser esse que é seguido pelo modelo. Então, quando eu falo de uma liderança... Gente, só um minutinho que o cachorro tá doido aqui, só um pouquinho, tá? Essa liderança, ela já passou por alguns processos. Vixe, tem alguém rabiscando a tela. Se tiver alguém rabiscando a tela, toma só cuidado aí, né?
porque às vezes na hora que vocês abrem a tela, vocês pegam as canetinhas e mexem, e aí acaba riscando a tela. A gente já passou por modelos em que as organizações, elas tinham aí os seus líderes que pactuavam metas, resultados baseados nos seus salários, e a gente ainda tem modelos assim, ainda mais no comércio. A gente tem modelos que são baseados nos resultados, nos salários, e é isso que guia tanto o líder quanto os liderados. A gente tem aquele que se move pela inspiração, então ele vem de uma grande ideia e as pessoas vão junto e vão guiados numa meta, numa visão, naquilo que é uma missão de vida. Essa também é uma forma de liderar. Nós temos uma liderança que é visionária, aquela que escuta, que constrói junto. E aí, se a gente pega um pouquinho das boas práticas de cada um desses modelos, a gente traz para a liderança servidora essa que a autoridade ela é conquistada à medida que ela é o exemplo. Então, ela se coloca, ela é aquela que com humildade ouve, constrói junto e ela vê o brilho de cada um. Ela olha para a especificidade de cada um de seus liderados. Então, quando ela olha para cada um destes, pode passar, Rodrigo? E aí consegue ver aquilo que é potência em um, aquilo que é fragilidade no outro. O que eu consigo trabalhar melhor neste? Aquele ali, ele precisa de ajuda nisso, talvez um curso, né? Talvez uma palestra. Então, vamos ajudá-lo a crescer nisso. Esse daqui talvez pode ajudar aquele outro. Como num time de futebol, em que o técnico, ele não está em campo jogando, mas ele olha as potências de cada um dos seus times. E ele sabe, inclusive, quando é que ele consegue substituir um pelo outro. Sabe aquela coisa de que estou sem zagueiro, ou estou sem goleiro, mas eu sei qual do time que consegue ir lá para aquela posição. E aí eles conseguem articular o time à medida que eles conhecem o potencial de cada um deles, mesmo ele não estando em campo. Mas ele é o primeiro que está ali, no gramado, vibrando, torcendo. Até porque, se o time não vai bem, ele é o primeiro a ser xingado, ele é o primeiro a ser demitido. Mas se o time brilha, ele brilha junto. E ele vai continuar ali. Então, o líder servidor, ele é esse que vai olhar para cada um dos que estão na escola. E aí, gente, a gente está falando desde a portaria, a secretaria, né, o pessoal os ATBs, os ASBs, todos que estão envolvidos, da biblioteca, tia da cantina, a qualidade da merenda, como é que essa merenda está saindo, que a gente sabe que tem muito menino que vai para a escola só para merendar. E aí, a partir destes, a gente vai conquistando, porque a gente entende a potencialidade de cada um, a gente consegue ver o brilho de cada um. E quanto mais esses mostram os seus potenciais, mais eu vou ter resultado. Entendem que o líder, ele não apaga o brilho de ninguém, muito pelo contrário, ele faz com que cada um cresça e brilhe ainda mais. Então, olha só essa frase, a capacidade de influenciar pessoas para que atuem com entusiasmo e eficácia na busca de um objetivo para o bem comum. Então, quando a gente fala de eficácia, tem muito a ver com os nossos resultados. Então, se todos nós estamos com cada um, com a sua potencialidade, com a sua especificidade, brilhando no que sabe fazer, o nosso resultado vai ser o aprendizado de nossos estudantes. Vai ser todo dia eles voltarem para a escola porque querem, e não porque é obrigação. A gente vai deixar de ter evasão porque os meninos gostam da escola, nossos estudantes gostam e querem ir para a escola. Pode passar, Rodrigo, por favor. E aí tem uma última frase ali, que o líder é aquele que tem seguidores. E aí, quando a gente fala de seguidores, a gente não está falando só lá da galera do YouTube, né, ou das redes sociais, que tem seus seguidores, não. A gente está falando daqueles que são seguidos pelo exemplo, pelo modelo. Quantos aqui não tem um professor, em algum momento na vida,
que te falou assim, que você hoje olha para trás e fala assim, aquele ali foi especial para mim. Ele é meu modelo. Eu tive uma professora de alfabetização aos 7 anos de idade, que é inesquecível para mim, conseguir resgatar contato com ela atualmente, e ela foi fundamental para vários aspectos, não só cognitivos, mas socioemocionais da minha vida. Então, quantos de nós já não teve esses professores que foram fundamentais para a nossa formação e para o nosso projeto de vida? É disso que a gente está falando quando a gente fala que o líder servidor, ele tem seguidores de verdade. E estes seguidores vão ser seguidores para o resto da vida, né? Não é aquele de momento, não. Então, quando a gente ainda tratando da liderança servidora, a gente tem os aspectos ligados aos campos dos nossos princípios e eixos dentro da escola do MTI. Então, esse líder, ele também está ligado aos 4 pilares da educação. Essa delegação planejada, né, que é aquele que delega com organização. Então, a gente sabe as periodicidades, as nossas reuniões, os nossos fluxos. É uma delegação que é pensada, planejada. A educação pelo trabalho, né? Então é esse que dá exemplo. Não adianta eu falar de pontualidade se eu não sou pontual. Não adianta eu falar com os meninos que eles precisam chegar na escola às 7 horas, se 7 horas não tem ninguém para receber eles na escola. Não adianta eu falar de usar uniforme se eu não olho para a vestimenta que eu uso. Então, a gente educa pelo exemplo. Então, muito do que eu vou falar, eles estão de olho em mim, né? De como eu estou fazendo. A educação é interdimensional, que é muito mais do que o cognitivo, e a gente está falando dos aspectos socioemocionais, e aí mais para frente a gente vai falar, inclusive, da integração curricular e a relação que isso tem. A pedagogia da presença, né, que Cláudio já falou no começo, então vai desde o bom dia lá na portaria sincero, né, um bom dia de sorriso, de aconchego. A gente passou por algumas escolas que no período de inverno, por exemplo, as pessoas, os meninos eram recebidos, nossos estudantes eram recebidos com um queimadinho, né? Tava fazendo frio demais, os meninos até com cobertor, de tanto frio que tava, aí chegava na escola com um queimadinho na recepção, já chegavam se aquecendo. Olha que carinho, olha que aconchego. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala de pedagogia da presença, por exemplo, quando eu estou fazendo chamada e eu olho para os olhos deles, né, e pergunto, e aí, fulano, tudo bem? E aí eles são sinceros, né? Eles dizem, não, professor, eu não, tudo bem hoje não. Quantas vezes a gente já não passou por isso? E às vezes é uma cólica, estou com fome, uma dor de cabeça. E se eu não tenho a sensibilidade para parar e olhar para esse estudante, como é que eu quero que aprenda alguma coisa, de que tenha aprendizado? Né? Às vezes basta eu levantar, ir lá, pegar um biscoitinho e dar para ele. Com fome ninguém consegue aprender, com dor ninguém consegue aprender. Então eu preciso ter esse olhar cuidadoso, né? A pedagogia da presença está em todos os momentos, desde a recepção até a nossa estada. Cada um dos professores, nós como especialistas, cada um de nós tem esse olhar atencioso para o nosso estudante. E o protagonismo, né? E pensar no protagonismo como uma forma de levá-los a ter responsabilidades, a serem corresponsáveis desse processo. Eu também não tenho que ficar entregando todas as respostas, eu não tenho que chegar com todas as soluções. Então, por exemplo, a fila da merenda sempre é um problema. Por que não trazê-los para solucionar o problema da fila da merenda? Por que eu tenho que passar todo o período do intervalo do almoço vigiando eles? Se eles já são protagonistas, se eu já tenho clube de protagonismo. Eu não preciso ter alguém para vigiar se eu já deleguei responsabilidades. Agora são os acordos que a gente precisa colocar em ordem. Né? E são estas questões que a gente traz para o protagonismo. Então, essas são algumas das questões do líder servidor que a gente vai, aos poucos, ir detalhando também. Tá? Pode passar, Rodrigo. Então,
algumas qualidades que a gente encontra aí no nosso dia a dia de quem realmente é líder servidor. Paciência, demonstrar autocontrole com calma e tolerância. Gente, paciência não é uma dádiva, né, que alguém nasce com ela. Isso é trabalhado. Quantas vezes a gente, né, alguns conseguem ter mais paciência que outros, né? Eu menos. E ainda assim a gente não tem que trabalhar isso, né? São habilidades, qualidades que a gente precisa trabalhar enquanto líder servidor. A gentileza, o ser amável, atencioso. A gente conversa muito lá na nossa equipe, né? A Sinara é a nossa líder de comunicação não violenta, que é uma questão que a gente precisa trazer para as escolas, né? Como é que eu faço para ter uma comunicação com essa juventude que não seja ditadora, né? Só de bater continência e seguir regras. Essa é uma geração que quer comunicar, quer dialogar. Não adianta mais a gente, né, trabalhar de uma maneira dura, sendo a mesma. Não é assim que vai funcionar. Então, a gente precisa ter novas habilidades. E, para isso, a gente precisa estudar mesmo. Humildade, então, ser autêntico, reconhecendo suas limitações, entender que essa geração, a gente tem aí um choque geracional, então, muitas coisas a gente vai aprender com eles, e aí descer do degrau mesmo, né, e dizer, olha, vamos aprender junto, eu não sei tudo. Muitas coisas eles estão ali com o YouTube na mão, com todas as informações na mão. Não é isso que a gente não quer competir com o Google, né? A gente quer trazer aquilo que a gente tem de conteúdo. Então, vamos dialogar? Eu não vou competir com o Google. O respeito, né? Tratar os outros como importantes e olhar para cada um deles com a importância que eles têm, mesmo que a gente não conheça. E aí, é por isso que é tão importante esse diálogo com os nossos professores de projeto de vida, porque eles vão trazer algumas especificidades de cada um dos nossos estudantes que muitas vezes a gente não viu, a gente não entendeu. Eu passei por uma experiência em projeto de vida de estudantes que estavam aí fazendo eletrônica, mas que o sonho deles era ser o maior cabeleireiro do Brasil. E aí alguns professores riam, debochavam. Sonho é sonho. Eu não posso rir do sonho de ninguém. Os nossos estudantes precisam sonhar. E é isso que vai fazer com que eles continuem motivados para virem para a escola, à medida que a gente alimenta os sonhos deles. O que ele vai fazer com a eletrônica para conquistar o sonho de ser o grande cabeleireiro do Brasil, ele vai encontrar um caminho para isso. E nós vamos ajudá-lo nessa caminhada. Mas eu não posso matar o sonho deles. E aqueles que chegam sem sonhos, a gente precisa trazê-los, né, fazê-los sonhar, fazê-los terem expectativas e sonharem com o futuro. O altruísmo, que é preocupar de forma instintiva com o outro, né, de se preocupar mesmo, de se colocar no lugar do outro. O perdão, a honestidade, e aí ter a decência, né, de sermos sinceros, essa integridade moral, de ser verdadeiro, e o compromisso. Isso aí é uma coisa que, se a gente quer compromisso deles, nós precisamos ser os primeiros a nos comprometermos. Então, se eu tenho uma aula planejada, se eu tenho organização nos meus, né, nos meus documentos, se eu estou com o meu papel em dia, eu posso cobrar. Agora, para a gente querer compromisso, a gente também precisa se comprometer, né? E é isso, é sempre uma via de mão dupla. Cada vez que eu falo de alguma das coisas que eu preciso que os meus estudantes tenham, ou os especialistas, cada vez que eu cobro dos meus professores o que eu preciso que eles tenham, eu preciso ser o primeiro a fazer. Então, a gente lidera pelo exemplo. Pode passar, Rodrigo. E aí vem a autoridade, que é muito diferente de autoritarismo. Então, a autoridade, ela é conquistada, ela não é dada. E nós vamos entrar, então, um pouquinho nas rotinas. Eu vou passar para o Rodrigo agora, para ele poder falar com a gente um pouquinho dessa... É você mesmo, Rodrigo? Agora? Dani, eu entro lá na macroestrutura. Então tá, então pode seguir. Pode tocar aí. Pode seguir, então. Passa para frente, por favor. Isso aí. E... Vamos lá. Você acabou falando das rotinas, né? A Claudinha falou lá atrás, então a gente pulou esse slide aqui, né?
das rotinas. Mas a gente vai retomar em algum momento, porque esse assunto vai perpassar por toda a nossa fala aqui. Bom, muito boa tarde para todos. Estou aqui com muita expectativa, muita alegria para poder trocar essa ideia aqui com vocês, para a gente dialogar sobre a estrutura dessa escola que a gente apresentou aqui. Eu sou o Rodrigo, ou o professor Rodrigo, melhor ainda, né? Então, eu falo professor, porque aí eu falo do lugar onde eu veio, onde eu vim, e é desse lugar, da sala de aula, dessa experiência de quase 20 anos, fazendo parte da educação, né, de Minas Gerais, como professor dentro da sala de aula, e atuando no ensino médio integral desde 2017, ainda quando não era esse modelo da escola da escolha, que hoje chama ensino médio integral, né? Ensino médio de tempo integral, aqui em Minas Gerais. E eu falo isso porque muitas vezes a gente lê alguns comentários como se a gente não conhecesse a realidade da escola. Então, eu trago aqui essa apresentação e a minha fala toda ancorada neste lugar que eu estive por muito tempo, né, dentro da sala de aula. E nesse momento, eu estou como aqui parte da equipe do ensino médio integral, né, especificamente na área de gestão, né. Então, eu entro aqui na parte nós temos no ensino médio integral uma frente pedagógica e uma frente de gestão coordenada pela Cláudia, que falou aí no primeiro momento. Então, eu faço parte dessa frente de gestão, então eu atuo aí na análise de dados, no levantamento de estatística, consolidação dos dados, o plano de ação, PDCA, juntamente apoiando, juntamente com toda a equipe, fazendo esse apoio aí na gestão. Quem assistiu o webinário viu que uma das coisas que ficaram muito evidentes, que a gente chamou muita atenção, é a questão da gestão integrada com o pedagógico. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes você está atuando na gestão, mas está trabalhando com o pedagógico, e outras vezes você está atuando no pedagógico, mas fazendo gestão. Então, essas coisas, elas conversam muito e convergem muito também. Então, é muito importante que a gente consiga entender que a gestão não está separada do pedagógico, tá? E eu vou aproveitar aqui também, deixa eu pensar aqui se eu faço isso nesse momento. Eu acabei de lembrar de uma coisa bem importante aqui. Não, eu vou falar dessa parte da macroestrutura primeiro, mas eu prometo que eu voltarei no assunto do PDCA, tá? E aí eu vou fazer um PDCA ao vivo com vocês aqui, na prática, devido a alguns comentários que eu recebi na avaliação do último encontro. Então, vai ser bem legal, porque a gente vai poder aplicar o PDCA na prática para vocês entenderem um pouco de forma mais profunda e não só na teoria, como a gente vai falar aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, prometo que eu vou trazer isso para vocês aqui. Então, o que a gente precisa de trazer aqui sobre essa macroestrutura? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a macroestrutura do MTI, ela não é uma forma tradicional de organização. Então, o que é essa macroestrutura? Ela é uma representação gráfica, que a gente vai ver no próximo slide, da escola. Então, a gente vai enxergar essa escola de uma forma resumida, vamos dizer assim. A gente vai olhar para o desenho e a gente vai conseguir ter uma visão geral dessa estrutura, tá? E essa estrutura, ela vai demonstrar que tem um sistema de comunicação e ela demonstra, assim, claramente qual que é o fluxo dos processos dessa escola. Então, essa macroestrutura, ela vai representar um ciclo virtuoso, que a gente chama de círculo virtuoso, e vai espelhar a importância daqueles que se beneficiam dessa educação que a gente faz no dia a dia ali. E, de preferência, de qualidade, como todos nós idealizamos e buscamos.
E aí o seguinte, ela tem algumas características, tá? A principal delas que eu vejo é que ela é uma estrutura que está focada na necessidade da comunidade, tá? Outra coisa é as relações, como que as relações e os processos internos acontecem. E vocês vão observar que ela não é uma estrutura vertical, e sim ela é disposta em um desenho horizontal. E qual que é a ideia dessa estrutura não ser hierarquizada, e sim de uma forma horizontal? E isso tem muito a ver com o que a Dani... Oi. Só passa, porque a gente está ainda no slide anterior. Quer? Passa para a macroestrutura, você está falando dela, mas a gente está no slide anterior. Sim, mas eu vou passar daqui a pouquinho, só para a gente ficar nessa questão do paradigma, e a gente vai continuar no próximo, tá? Ok. Aí, como eu estava dizendo, o que essa macroestrutura traz de benefício? Ela vai contribuir para o fluxo de informações e ela vai subsidiar decisões e conferir uma maior eficiência nos resultados. Então, o que precisa ter para funcionar? Ela precisa ser descentralizada e permitir a participação de todos nessa execução, nesse fluxo de informação e nesse fluxo de ações, tá? E aí, essa descentralização, ela vai ser disposta de uma forma que todos tomam decisão, porém, cada integrante ali da macroestrutura, ele tem um grau de maturidade profissional de acordo com a posição que ele ocupa, tá? Isso está muito mais detalhado e explicado lá no caderno Modelo de Gestão, que é esse caderno que a gente tem, que é o referencial teórico do MTI, tá? Vocês vão encontrar essas informações lá na página 65 do caderno TGE. E aí, a gente passa aqui para o desenho, que é a macroestrutura que a gente estava se referindo no slide anterior, tá? Então, a primeira coisa, do slide anterior, o que tem que ficar muito claro? Essa quebra de paradigma, de não ter ali a Secretaria de Educação lá no topo, e vai descendo para as regionais, depois vem para diretor, e depois se espalha ali pelos agentes, pelos atores da escola. Essa é uma visão que a gente precisa de quebrar, e isso aqui demonstra muito claro isso, né? E aí, qual que é a função dessa estrutura aqui? Qual que é o trabalho realizado por essa equipe? O trabalho que vai ser realizado por toda essa equipe, a começar lá da secretaria e passando por todos, é gerar valor e entregar para a sociedade conhecimento, né? Então, esse conhecimento, valores, as competências que a gente fala muito, né, que é um termo muito discutido, dialogado a partir da BNCC. Então, é isso que essa macroestrutura entrega para a sociedade. São conhecimentos, valores e competências, né? Então, a gente precisa de entender que tudo isso aqui, e se a gente começar a observar a quantidade de gente, de pessoas que tem nessa macroestrutura, olha só, quantos professores de linguagens em cada escola, né? Se a gente falar a nível de escola, já é muita gente. Agora, imagina a nível regional, a nível estadual. Então, numa escola, você tem ali muitos professores, né, trabalhando. Você tem especialistas, você tem aqui os coordenadores, o coordenador de área, né, que é o público-alvo dessa formação aqui, né? Então, isso impacta muito a gente. Isso é muito impactante quando você começa a contar o número de servidores e de pessoas trabalhando nessa estrutura. E, para mim, quando eu comecei a pensar nessa estrutura como professor, como gestor público, o que eu comecei a observar? Como que eu não tinha a consciência, quando eu comecei a minha carreira de professor, de como que eu impactava a vida dos meus estudantes no momento que eu não observava as minhas responsabilidades com o não sucesso do estudante, né?
a gente tem uma tendência, no começo da nossa carreira, de entrar para a sala de aula, dar aula e, independente se o aluno está aprendendo ou não, a gente vai passando, vai tocando, né? E a gente não para observar os resultados ali. A gente não consolida resultados assim de forma adequada. Não consolida no sentido, não que a gente não consolida, deixa eu explicar melhor. A gente até consolida, eu fazia isso, mas eu não olhava para um número de reprovação de 40%, de 30%, isso não me incomodava, né? Eu passava para frente simplesmente e colocava a culpa no estudante, né? Então, esse modelo de escola, ele vem para quebrar isso também, porque ele traz nos seus conceitos de maneira muito forte e muito assim incisiva a questão da corresponsabilidade de todos, né? E isso é muito importante. Quando o professor entra para a sala de aula e ele tem a ciência de que ele é corresponsável pelo resultado do seu estudante, as coisas mudam de figura, né? A aula passa a ser muito mais direcionada, muito mais objetiva e, vamos dizer assim, muito mais... existe maior empatia do professor quando ele se sente responsável também pelo resultado do estudante, né? Então, a gente precisa de todo mundo conhecer esses conceitos, tá? O que é um ciclo virtuoso, e tudo que eu estou falando aqui está de forma muito mais detalhada. A gente não tem como assim detalhar todos os pontos aqui. Tem algumas coisas a gente passa por elas para também não ficar pontas soltas, mas é necessário um aprofundamento maior do coordenador geral sobre cada conceito desse aqui. Por exemplo, ciclo virtuoso, descentralização, essa delegação planejada que foi falada pela Dani, que é muito importante, tá? O próprio ciclo de melhoria contínua, que eu já trouxe aqui na minha fala. Entender o funcionamento do plano de ação, para que ele serve. O plano de ação ele não é um conjunto de ações que vai ser desenvolvida só pela gestão. Isso precisa ser dialogado com toda a comunidade escolar, ele precisa ser desenvolvido por todos, inclusive o coordenador geral precisa fazer parte do planejamento dessas ações, tá? Ele precisa também entender sobre indicadores, sobre os níveis de resultados esperados e pactuados, que são as nossas metas que estão lá no plano de ação, que vocês vão receber muito em breve, para vocês conhecerem essas metas, para a gente trabalhar todos no mesmo sentido. Quando eu falo trabalhar todos no mesmo sentido, aquele vídeo que a gente acabou de passar traz muito do sentido disso que eu estou falando aqui. O que é trabalhar no mesmo sentido? O plano de ação é o que vai dar essa direção, que vai fazer esse direcionamento, tá? E aí o seguinte, quem que vai se beneficiar dessa estrutura, então? Como eu já trouxe anteriormente, é o estudante, né? É a comunidade, é cada família, né? Então, a comunidade, estudante, todo mundo que acredita na educação, que acredita na escola, e todo mundo que dá suporte para a viabilização do funcionamento da rotina escolar, tá? E aí, já que nós saímos daquela estrutura hierarquizada, de forma vertical, qual que é, então, o papel do diretor nessa estrutura? Isso é muito importante a gente falar, porque, apesar do diretor ele estar inserido aí nessa estrutura horizontal, ele tem um papel muito importante, né? Esse diretor é que vai ser o líder servidor, é ele que vai ali entender todas as necessidades da sua escola, é ele que vai apoiar o desenvolvimento dos seus professores, né, dos seus especialistas, do vice-diretor. Então, ele precisa ter essa visão geral da escola, saber quais são as habilidades que a sua equipe tem, quais são as atitudes da sua equipe, aquelas que têm mais valor, aquelas pessoas que têm mais potencial ali para poder apoiar nessa delegação planejada, né? E tudo isso com vista na realização do projeto de vida dos estudantes, que é isso que vai gerar valor e a riqueza para essa comunidade que a gente está trabalhando, né? Então, é muito importante que o gestor e toda essa equipe pratique esse princípio da educação pelo trabalho, né?
que é um conceito que está muito ali ligado com a liderança servidora, e também é preciso que ele entenda e pratique essa descentralização e a delegação planejada. Porque se ele não fizer isso, se não tiver delegação planejada nessa estrutura, pessoal, essa estrutura ela não vai funcionar porque o diretor não consegue assumir todas as funções dentro da escola, né? Então, ele precisa de participar do pedagógico, ele precisa participar ali de toda a questão estrutural da escola, mas se ele não fizer as delegações que precisam ser feitas, ele não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo na escola. Então, daí a importância, e eu já faço um gancho aqui, com as reuniões de fluxo, né? As informações, elas precisam ter um fluxo para que o gestor possa tomar decisões mais assertivas, né? E aí, o PDCA também entra nessa questão, que é muito importante, né? Para que a gente possa desenvolver o ciclo de melhoria contínua. E aí, amanhã, a gente vai falar um pouco mais dessa parte, tá? Mas eu já deixo uma pergunta aqui para vocês, para a gente responder até o final dessa formação, que é, afinal, como se dá e o que se espera desse sistema de comunicação nas escolas do MTI? Essa é uma pergunta que a gente precisa chegar ao final dessa formação sabendo responder, né? Então, a gente precisa também ressaltar aqui algumas funções aqui. Vocês vão observar o seguinte, que tem uma linhazinha alaranjada aí, conectando a formação geral básica com os itinerários formativos. Dentro dos itinerários formativos, nós temos as atividades integradoras e o projeto de vida. São essas atividades integradoras? São aqueles componentes como nivelamento, estudo orientado, o próprio projeto de vida, né? É o itinerário. Então, a gente está vendo que isso está conectado. Na primeira versão da macroestrutura, não existia esse retângulo chamado itinerários formativos. Então, a gente quis trazer esses itinerários para dentro da macroestrutura, para, de forma visual e gráfica, a gente entender que esses itinerários, eles precisam apoiar a formação geral básica e vice-versa, tá? Então, os itinerários apoiam a formação geral básica e a formação geral básica precisa estar entendendo o trabalho feito pelo estudo orientado, pelo nivelamento, por todas as atividades integradoras. Então, precisa existir essa conexão. E quem que vai fazer essa conexão, então, na verdade? Exatamente o público-alvo dessa formação, que é o coordenador geral, tá? Então, o papel do coordenador pedagógico, né, que é esse coordenador geral, vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser o articulador de todos os meios para concretizar as metas pedagógicas que estão lá no plano de ação. Então, o especialista ele precisa conhecer profundamente o plano de ação da escola, porque senão ele não vai conseguir fazer essa conexão entre formação geral básica e os itinerários, né? E aí tem também nessa estrutura, né, que não está aí destacada, mas ela está na formação geral básica, porque o coordenador de área é um professor da área, né? Então, nós temos aí nessa estrutura, para a escola que está... Tem uma situação específica que não tem o coordenador de área, tá? Mas numa situação normal, nós temos aí 4 professores coordenadores de área que estão representados dentro dessa estrutura através de linguagem, ciência da natureza, matemática e ciências humanas, tá? E aí, qual que é o foco desse coordenador de área? O foco dele vai ser na BNCC. Então, é ele que vai fornecer os subsídios para o favorecimento dessa formação que a gente chama de formação diversificada. A gente vai retomar um pouco dessa macroestrutura, tá? Amanhã, nessa perspectiva aí, que é os papéis e atribuições de cada um, tá? E como que a gente vai replicar isso na prática para o monitoramento do currículo, ok? E aí eu vou falar aqui um pouco mais especificamente de qual que é o papel do especialista da educação coordenador geral.
tá? O que que ele faz, né, nessa escola de MTI, na escola. Então, quem que é a coordenação pedagógica dessa escola? Então, ele vai ser o líder do processo pedagógico, tá? Se vocês quiserem anotar, quem sou eu no MTI? Pode escrever. Eu sou o líder do processo pedagógico. É isso que vocês são, tá? Vocês não farão funções, como já eu vou bater na tecla aqui de novo. Não é função do especialista, coordenador geral, executar funções do especialista. Então, desvista dessas práticas de especialista e volte todas as suas atenções para ser o líder do processo pedagógico. É isso. Se eu fosse resumir em uma frase, o que eu faço nessa escola? Eu sou o líder do processo pedagógico. Ok? É isso que vocês vão fazer. Então, você vai pegar todo o seu tempo, todo o seu talento, todo o seu conhecimento e você vai colocar à disposição daquelas pessoas a quem você serve. Tá? Quem são essas pessoas? São os professores, né? Juntamente com as atividades integradoras. Então, vocês precisam fazer essa integração, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão promover, tá? Concentrar todos os esforços para promover a articulação entre o modelo pedagógico e o modelo de gestão. Por isso que eu falei que o especialista coordenador geral precisa ser um profundo conhecedor do plano de ação da escola, tá? Porque senão vocês não conseguem fazer essa articulação entre o pedagógico e a gestão. E vocês é que farão esse papel, tá? Vocês é que farão a articulação entre a BNCC e a formação diversificada. Quando a gente fala formação diversificada, o que nós estamos trazendo aqui? Nivelamento, estudo orientado, tutoria, etc. Tá? Toda essa parte diversificada aí. E aí, qual que tem que ser o objetivo? Tá? E vocês vão observar que tem um fio condutor aqui até a gente chegar lá no monitoramento do currículo, ok? Então, o que vocês precisam ter em mente? A partir dessa articulação, o que vocês precisam ter como objetivo? O objetivo é que todos os estudantes aprendam e se desenvolvam como seres humanos, né? E aí a gente traz de volta aqueles eixos formativos, né? Formação para a vida, formação de excelência, formação para habilidades do cérebro, tá? Então a gente precisa estar com isso sempre na cabeça, tá? E a quem que vocês vão servir? Vocês serão responsáveis por assegurar esse aprendizagem. Então, vocês, de certa forma, estão servindo aos estudantes, né? Claro, vocês estão tendo o apoio do pedagógico, né? Da gestão, mas com o objetivo de fazer com que todos aprendam, tá? E não só naquele sentido de aprender cognitivo, como já foi muito falado aqui, né? E nos 3 eixos que a gente está falando de aprendizagem aqui, ok? E aí a gente, então, está falando dessa formação integral, tá? Então, vocês são responsáveis para entregar para o diretor os resultados de aprendizagem, tá? Consolidados para que o diretor consiga fazer tomada de decisão mais assertiva e consiga também fazer com que o PDCA aconteça ali no ciclo da escola, ok? Dani, a gente vai até com o slide hoje. A gente vai até reunião de fluxo. Então, a gente mantém, a gente fica até reunião de fluxo e amanhã a gente retorna. Tá, a gente vai tirar algum momento para tirar dúvida? Vamos até 50 e a gente tira 10 minutos para a dúvida. Beleza, então eu vou falar um pouquinho aqui. Eu falei do papel do coordenador geral, certo? Que é o líder pedagógico ali, que faz a articulação entre formação geral básica e os itinerários, ok? E aí a gente fala aqui, nesse slide, sobre o coordenador de área, tá? Então, o coordenador de área, o que ele faz? Ele vai cuidar da BNCC, tá? Não é de forma solitária, isso é importante falar. Ele precisa fazer isso de forma solidária, tá? Cuidar dessa questão
da formação geral básica é uma tarefa de todos, não é só do coordenador de área, não é só dos professores, isso precisa ter uma corresponsabilização de todos na escola, inclusive do diretor, né? Partindo da secretaria até chegar no diretor. Então, tendo em mente essa corresponsabilização, é uma tarefa da coordenação de área coordenar a questão da BNCC, tá? E, além disso, ele vai liderar a equipe para que a equipe trabalhe de forma alinhada ao modelo pedagógico, né? Que modelo pedagógico é esse? O modelo da escola do MTI, tá? Então, o professor coordenador de área, ele precisa garantir que a equipe dele esteja trabalhando alinhada ao modelo pedagógico. Porque muitas vezes acontece de cada professor ali da área, às vezes o professor, eles estão trabalhando de forma individual e desconectados. Então, o professor coordenador de área precisa trazer a equipe para ele, para que ele possa fazer com que essa equipe trabalhe de forma alinhada ao modelo pedagógico. E aí ele vai direcionar todas as ações, elas serão direcionadas e também alinhadas ao plano de ação da escola. Então, o professor coordenador de área também precisa conhecer profundamente o plano de ação da escola, ok? Lembrando que esse plano de ação ele vai chegar aí nos próximos dias para todas as escolas do MTI. E aí o seguinte, é uma coisa muito importante da gente trazer, é que nesse alinhamento ao modelo pedagógico, a gente precisa de falar que esse alinhamento ele precisa acontecer com foco no estudante. Sempre no foco do estudante. Por que que o foco é o estudante? Porque o centro, como vocês viram lá naquele slide da concha, o centro de todas as atenções, né, vamos dizer assim, é o estudante e o projeto de vida dele. Então, esse projeto de vida, ele precisa ser cuidado com muito carinho por todos da escola. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser alimentado, incentivado por todo mundo, né? E aí, o coordenador de área também assume um papel muito importante nisso, né? Porque é ele que vai fazer com que o currículo trabalhe alinhado ao projeto de vida dos seus estudantes. E aí ele precisa ter um conhecimento também sobre o que é o projeto de vida, né? Ele precisa entender ali o trabalho que é realizado pelo professor de projeto de vida para ele poder direcionar as suas aulas de acordo com a cara daquela escola, né? Com o projeto de vida, com os projetos de vida que tem dentro daquela escola. Então, um professor que entra para dentro da sala de aula, tendo em mente quais são os projetos de vida que tem dentro daquela sala, dentro daquela comunidade, ele vai conseguir planejar as suas aulas de forma muito mais acertada, de forma muito mais interessante, né? Eu estava assistindo ao webinário da recomposição das aprendizagens hoje de manhã, isso foi uma coisa falada e foi uma coisa que me chamou muita atenção, mostrando que toda a secretaria está olhando para isso e vocês também, como coordenadores geral, como coordenador geral, precisa também olhar para isso. E aí lá no webinário falou muito sobre aprendizagem, né? Então, aprendizagem tem muito a ver com o bem-estar do estudante, né? O estudante, na medida que ele começa a aprender, ele aceita muito melhor essa escola, né? O interesse dele é muito maior pela escola. Então, a aprendizagem e o interesse do estudante são coisas que estão totalmente conectadas, né? Então, por isso que esse coordenador ele precisa trabalhar de forma alinhada ao plano de ação dessa comunidade, dessa escola, tá? E aí, além desse alinhamento do currículo na área, também vai apoiar a coordenação pedagógica, né, que são os coordenador geral, na articulação entre o modelo pedagógico e o modelo de gestão, tá? Então, esse coordenador de área, ele é uma peça muito importante, porque as decisões do coordenador de área, elas serão subsidiadas pelas informações que o coordenador de área traz para ele, né? Então, é muito importante
de ter essa conexão. E aí uma coisa, pessoal, tem que ser muito assim frisada, tá? Se vocês quiserem anotar isso aí, eu recomendo que vocês anotem. O que é que precisa ser garantido nessa articulação? Precisa de ter um alinhamento de toda a escola, tá? E todos precisam ter essa visão. É que todo estudante ele tem direito de aprender, tá? Se quiser anotar isso aí, isso é uma coisa importante. Todo estudante tem o direito de aprender, tá? Por isso que esses pontos chaves eu estou chamando a atenção, pedindo para vocês anotar, porque ele tem muito a ver com reunião de fluxo, ele tem muito a ver com plano de ação, ele tem muito a ver com vamos dizer assim, com o que será tratado ali posteriormente da macroestrutura, né? A gente vai retomar a macroestrutura amanhã. Então, precisa de existir um alinhamento de toda a equipe nesse sentido, de que todos os estudantes eles têm o direito de aprender e, principalmente, que todos são capazes. Então, a gente não pode deixar ninguém de fora dentro dessa macroestrutura. A gente precisa lembrar que toda ela está direcionada e trabalhando para o projeto de vida do estudante. Então, é muito importante isso que eu estou trazendo aqui. Todos têm direito de aprender e todos são capazes, ok? E aí é o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho do como que dá esse alinhamento, tá? E aí a gente está caminhando aqui no fio condutor aqui de reunião de fluxo, tá? Vou deixar a Dani falar um pouquinho dessa parte aqui, desse slide daqui para frente. Aí eu retomo lá no monitoramento. Ok. Então, vamos lá, gente. Para a gente poder deixar bem claro, assim, né? A gente já teve algumas perguntas aqui. Em que momento, então, que entra o coordenador de área? Qual é o papel do coordenador de área? Então, vamos lá. O coordenador de área ele vai se reunir com a sua área, ok? Então, vamos lá. A área de ciências humanas. Eu tenho professor de história, geografia, sociologia e filosofia. Um destes é o professor coordenador de área. Então, ele vai organizar o currículo e monitorar o currículo desta área, da área de humanas. Então, vamos supor que é o professor de geografia, que é o professor coordenador de área. Ele vai organizar para que o currículo seja articulado entre as áreas, entre a área de humanas. Então, vamos lá, ele vai pegar o que está lá no currículo do primeiro bimestre, que casa com o de história, de geografia, de filosofia e sociologia. Às vezes, o assunto que ele está trabalhando no primeiro bimestre, no terceiro bimestre, o de geografia está trabalhando no primeiro, no terceiro bimestre, o professor de história vai estar com aquele assunto, com aquele tema. Então, ele já articula para que traga para cá. Ou eu tenho um projeto na escola que está sendo trabalhado, que tem a ver com temas que vão ser trabalhados por esses dois professores em bimestres diferentes. Então, vamos trazer, vamos articular. E ainda, o livro didático, o livro novo, ele tem temas interessantes, ele me proporcionou pensar um projeto para a escola que fosse para a área. Então, a gente vai articular para que a gente consiga trazer temas que estão dispostos em bimestres diferentes para aqui. Então, é isso que ele vai fazer. Então, primeiro, ele vai monitorar. Nós já colocamos aqui para vocês no chat o nosso currículo referência Minas Gerais. Meninas, se vocês puderem colocar agora, porque aí eu vou abrir também aqui. Então, nós colocamos o currículo referência e o link dos planos de aula. Esse é o primeiro material que o professor coordenador de área precisa estudar. Então, qual é o plano de aula que os professores da minha área estão dando? Como é que eu vou acompanhar se os professores estão realmente trabalhando aquilo que foi proposto para aquele ano? E os estudantes que ficaram com conteúdos defasados? Então, vamos lá. Para aqueles que ficaram com conteúdos defasados, primeira aula que eu dou, primeira coisa que todo professor precisa chegar dentro de sala é fazer um diagnóstico. Então, nós temos a avaliação diagnóstica do Estado,
mas ela tem aí uma complexidade maior por trás. Cada um de nós professores, chega dentro da sua aula e na primeira aula faz um diagnóstico da turma. Eles sabem o que eles não sabem, o que eu vou precisar trabalhar mais e menos, e aí, a partir desse diagnóstico, é que eu faço o meu plano de aula. Agora, o meu plano de aula também não pode ficar agarrado só em conteúdos para trás, porque eu tenho estudos orientados, eu tenho nivelamento, eu tenho a tutoria, que vão ajudar os meus alunos a também ir resgatando e trabalhando aquilo que ficou para trás. Como o Rodrigo falou, todos os nossos estudantes têm o direito de ter o currículo deles cumprido e ter todos os conteúdos trabalhados. Então, para isso, o professor coordenador de área precisa ver onde eu consegui cumprir aquilo que está proposto no currículo referência e o que eu não consegui cumprir. É para isso que a gente vai trabalhar amanhã nas planilhas de monitoramento. Então, na formação geral básica, quem faz esse acompanhamento é o professor coordenador de área. Isso para as áreas de humanas, matemática, linguagens e para ciência da natureza. Depois de fazer essa articulação da minha área, gente, importante também. Lembra que a Cláudia falou lá no começo que reunião precisa ser objetiva? Que ela precisa ter ata? Os encaminhamentos? Então, vamos lá, isso aí é coisa que a gente não pode deixar passar. Cada reunião, ela não pode durar mais do que aquele tempo de módulo que o professor tem. A gente não está querendo que ninguém trabalhe mais do que está proposto lá, do que ele está recebendo para poder trabalhar. Então, nós vamos monitorar para que as nossas reuniões sejam objetivas. Para isso, eu preciso ter antecipadamente planejado o que eu vou trabalhar com eles. Então nessa reunião eu vou organizar e os meus professores não estão conseguindo fazer plano de aula baseado no currículo. Então vamos tirar uma reunião para fazer isso? Para a gente pegar o currículo referente e fazer junto um plano de aula? Eles não estão conseguindo fazer guia de ensino e aprendizagem. Vamos fazer junto? Vamos tirar uma dessas reuniões para a gente fazer junto o nosso guia de ensino e aprendizagem? Porque com o guia, além de articular a área, a gente ainda consegue, depois de publicizar os nossos guias, a gente consegue que as áreas se conheçam o que estão trabalhando e se articulem entre elas. Então, tá aí a importância do nosso guia de ensino e aprendizagem, e mais do que fazer só. A gente precisa publicizar, colocar ele no local público, tanto para os professores, quanto para os pais, para a comunidade, para que todo mundo conheça o que está sendo trabalhado. Então, professor de coordenador de área, aquele que é, então, o professor de geografia de humanas, não foi que eu falei? Esse professor, junto com o professor de natureza, junto com o professor de linguagem e de matemática, juntos, agora eles vão se reunir com o especialista e vão trazer as demandas de suas áreas para os especialistas. Pode passar, Rodrigo, por favor, para o próximo. Então, a gente tem aí a nossa primeira reunião diária, que é a área com ela mesma, depois a área com o especialista. Como é que eu vou saber quais são as habilidades que não foram trabalhadas e que eu preciso levar lá para estudos orientados? Vai ser neste momento. Então, a partir do momento que eu sei em cada área quais as habilidades não foram trabalhadas, eu levo isso para estudos orientados e para tutoria e para nivelamento. E são nesses momentos que a gente vai fazer essas trocas. Né? Então, o que eu não consegui trabalhar aqui, ou o que está defasado, que esses professores precisam levar para suas aulas? O professor de estudos orientados é de matemática, ele vai dar aula de inglês? Não, mas ele vai orientar esses alunos como é que eles fazem os estudos, como é que eles recorrem para poder, então, garantir, né, que esses estudos sejam feitos autonomamente, porque a gente também está ensinando os nossos estudantes a serem autônomos nos seus estudos. E é para isso que os estudos orientados orientam e ensinam como é que a gente estuda. E aí vem várias técnicas, para isso que a gente tem as aulas estruturadas, enfim. Então, a nossa outra reunião é essa, né? Do coordenador, do especialista coordenador geral, com estudos orientados, com nivelamento, com tutoria. Depois a gente ainda tem com projeto de vida. Por que projeto de vida entra em monitoramento de currículo e mais não sei o quê? Se os meus estudantes têm projetos e sonhos
muito longe da realidade que a gente está falando na sala de aula, a gente vai ter estudante motivado? Não. Então, a gente precisa conhecer qual é a realidade do nosso estudante, o que ele sonha, qual que é a realidade socioeconômica do entorno, conhecer suas famílias, conhecer sua realidade, para que as minhas aulas tenham uma relação com ele. Senão, a gente não vai conseguir fazer as pontes. Sabe aquela coisa que os meninos falam assim, a escola não faz sentido para mim? Para a escola fazer sentido, a gente precisa conhecer quais são as expectativas dos nossos estudantes, né? Qual o mundo que eles vivem. Para isso, a gente faz, então, essa ponte dos nossos coordenadores de área com o projeto de vida também. E aí, quem coordena isso é o especialista coordenador geral. Para uma etapa acima dessa, a gente vai aí para as questões que são da escola, de gestão. Então, aí a gente sobe para as reuniões do especialista com a direção, porque aí já são tomadas de decisão, quando eu preciso comprar material, quando eu preciso me encaixar no calendário, quando o diretor precisa trazer também os informes, os memorandos, as orientações que estão vindo da secretaria para a escola, nesse momento que a gente faz essas trocas. Então, a gente sobe com as demandas dos professores para a gestão e a gente também traz as demandas da gestão para os nossos professores. E aí a gente tem um fluxo tanto de informação, comunicação. Então, entendem quando vocês falam assim, esse material não chegou em mim. Quando isso acontece é porque existe um problema de comunicação. Esse fluxo não está acontecendo em algum momento. E é aí que a gente precisa se atentar. Se esse fluxo acontece, as informações elas rodam tranquilamente. E aí depois a gente tem, então, uma pauta mínima para gestão, que é tanto para reunião de pais, quanto para as reuniões de módulo, né, que a gente tem uma vez ao mês. Isso tem muito a ver com o que rodou, tanto nas nossas reuniões diárias, quanto dos coordenadores com as integradoras. Então, o que rodou, os diretores vão ter uma pauta mínima para poder realmente fazer com que as coisas andem. Inclusive, para poder trabalhar aí no plano de ação da escola. Agora, tem um outro lado que a gente também precisa trabalhar paralelo a isso, que são com os nossos estudantes. Então, primeiro, a gente precisa fazer a reunião do diretor com os representantes de turma, e esses representantes de turma precisam entender que eles são representantes. Eles não falam por eles mesmos. E aí está um belo exercício de democracia para a gente ensinar o que é representatividade. Então, ele precisa primeiro se reunir com a sua turma, ouvir suas demandas, para daí ele trazer para a direção aquilo que é demanda da turma dele, não só aquilo que ele pensou da cabeça dele, né? Então, isso é um fluxo que precisa acontecer. Os representantes de turma com suas turmas e deles depois com seus diretores. E também os líderes dos clubes de protagonismo com os diretores. Nós vamos conversar um pouco mais sobre o clube de protagonismo. No clube tem sempre um líder, e a ideia, inclusive, de que agora tenha um professor tutor que puxe isso, porque se a gente ficar esperando deles logo no comecinho, talvez a gente não tenha aí essa manifestação, mas a gente precisa que eles se movimentem. Para isso, um professor ou outro ir puxando, né, quais são os temas que eles querem e tal, ajudá-los nesse primeiro momento de organizar um projeto. Esses clubes funcionam em determinados momentos, em determinados lugares, e esses acordos precisam ser feitos com a direção. Então, também a organização dos chefes, né, dos líderes dos clubes, com a direção, precisa ser feita continuamente. Então, essas são algumas das reuniões. E qual que é a periodicidade disso? Bem, o ideal da coordenação diária é que fosse feito pelo menos uma vez por semana, porque aí você monitora o currículo, o que está sendo dado ou não. Porque também, se você deixa muito tempo, e a gente vai falar disso amanhã, se a gente deixa muito tempo, você acaba perdendo o fio da meada. Se alguma coisa ficou para trás, você nem consegue recuperar mais. Então, é por isso que é importante também que as reuniões sejam feitas com uma periodicidade menor, para que a gente consiga resgatar aquilo que foi perdido. Então, a gente tem as reuniões diárias, a gente tem as reuniões do especialista com os coordenadores de área, com eles e as integradoras, e depois com a gestão. Essa periodicidade, essa organização, cada escola tem a autonomia para fazer. Como é que a gente fazer? Que dia que vai fazer e tal? Cada escola resolve.
O importante é que elas sejam feitas para que a comunicação seja eficiente entre elas. Ok? A gente vai puxar esse tema amanhã de novo, a gente volta, porque reunião de fluxo ela é o coração do nosso modelo. Se não acontecem os fluxos das comunicações, as reuniões não acontecem, não dá certo. Não dá certo o modelo, não dá certo a comunicação, fica tudo truncado, né? Um reclama do outro e a gente não aponta a solução. Então, para isso, a gente precisa que as reuniões de fluxo aconteçam. Amanhã a gente volta falando das reuniões de fluxo. Por hora, eu recebi algumas mensagens em direct aqui, eu não consigo responder elas em direct aqui agora. Rodrigo, alguma coisa que você queira resgatar para a gente poder começar a responder as perguntas? Ó, Rodrigo não falou, meninas? Dani, acho que a gente pode responder algumas perguntas, né? Jóia, então tá. Silvane, Beth, alguma que vocês acham aí que eu Dani, tenho? só uma dúvida que Sim. apareceu aqui, que eu acho importante. Eu falei muito aqui de plano de ação, e algumas pessoas fizeram um pouquinho de confusão com o programa de ação. O que foi retirado, tá? Uma ação que foi retirada do MTI foi o programa de ação, que é um desdobramento do plano de ação. Então, só para não confundir, nós temos plano de ação, que é o plano que será enviado para o conhecimento de todos, a partir daí vai desdobrar para as regionais e das regionais para as escolas. Esse é o plano de ação. O programa de ação é que foi retirado, tá? Só para não ficar essa dúvida aí. Ô, E aí, Daniela, só lembrando que o plano de ação, ele tem a ver com a escola. O programa de ação era individual. Então, enquanto a gente ainda está, né, nesse caminhar do modelo, o plano, que é da escola, que é geral de todos nós, mantém. O que foi retirado é aquele que é individual. Pode falar, Beth. a dúvida aqui sobre lista de presença não contempla as analistas, só a especialista coordenadora geral? Como que vai ser feito? Isso. Foi feita uma convocação para os especialistas. Os analistas foram convidados. E aí é por isso que a gente precisa ter essa relação, porque a gente precisa ter contato dos especialistas, tá? Então, os analistas foram convidados. É por isso que a lista só tem especialista mesmo, tá bom? E é para colocar a sala 4, não é isso? Isso. Ok. Eu chamei de sala 5, tá, pessoal? Vamos chamar de sala 5? Mas é porque na lista não tem sala 5 para colocar. Independente disso, o que a gente precisa são das outras informações. Essa informação não vai alterar, não, tá? Vamos alinhar isso aqui, pessoal. A sala não é importante para essa turma, por quê? Porque ela é uma turma especial devido ao problema que ocorreu semana passada. Então, eu vou até omitir essa informação na planilha futuramente, tá? Ela não vai ser importante para vocês aqui. Pode marcar qualquer sala aí. Porque aí eu vou tirar pela data que foi respondido, né? De acordo com a data, a gente sabe que a turma do dia 20 e do dia 21 é essa turma especial que está presente nessa reunião aqui. Ok? Então, não precisa se importar muito com a sala aí. Isso. Teve uma outra coisa que perguntaram várias vezes aqui, se a gente vai fazer essa reunião com os diretores. Então, é o seguinte, nós já fizemos uma primeira reunião com os diretores, lá no finalzinho de janeiro, isso tudo já foi passado para eles, mas nós vamos fazer mais uma reunião com os diretores, a gente está só esperando ver se vai ser presencial ou virtual, para poder marcar a data, mas já está agendado, está pré-agendado, essa reunião com os diretores, tá? Tanto para poder esclarecer o papel do especialista da escola, o especialista do MTI, né, o especialista coordenador geral, essas reuniões de fluxo, isso tudo também a gente vai voltar a falar com eles e alinhar as rotinas do gestor. Dani, queria fazer um comentário a respeito de um comentário da Rosiana, Galaxy A10 Rosiana. Ela escreveu assim: acredito ser tão importante, vocês estão informando, é importantíssima essa articulação entre professor
da formação geral básica com os estudos orientados, ok, é importante mesmo, tá? As habilidades não consolidadas na formação geral básica pode ser amplamente trabalhada pelo professor de estudos orientados. Aí ela fala, uma pena que muitas escolas ainda não sofrerem com a demora na contratação, isso aí é uma coisa mais pontual. Eu queria só chamar a atenção para vocês terem o cuidado com esse senso comum aqui, tá? Porque isso me parece ser uma coisa um pouco equivocada, tá? Pode trabalhar habilidades não consolidadas nos estudos orientados? Eu digo que também, mas não é o foco dos estudos orientados isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muitas escolas, isso aparece nos ciclos de acompanhamento, esse tipo de dúvida aparece muitas vezes em professores que usam as aulas de estudo orientado como extensão das suas aulas. Tá? Isso é uma coisa muito grave, isso não pode acontecer. Tá? O estudo orientado é uma metodologia, ele tem uma metodologia muito própria, tá? E isso está muito bem detalhado lá no manual, nesse manual que foi divulgado aqui no chat, tá? Que a gente chamou de Manual das Atividades Integradoras. Então, por exemplo, para o primeiro ano, nós temos as aulas estruturadas no caderno que precisam ser ministradas pelo professor de estudo orientado lá no primeiro ano, tá? São 40 temas e, inclusive, serão objetos de monitoramento e acompanhamento do coordenador geral, tá? A gente vai falar sobre isso amanhã, no monitoramento de currículo. E aí, a partir do segundo ano, continua o fluxo das aulas de estudos orientados sem essas aulas, porque aí a gente já entende que aí o estudante já está caminhando na direção que a gente quer colocar ele ali no primeiro ano, né? Ou seja, aprendendo a ser um estudante autodidata, desenvolvendo habilidades socioemocionais. Então, eu estou chamando a atenção porque isso é um problema muito grave quando acontece na escola, né? Do estudo orientado não ser trabalhado de acordo com a metodologia que a gente tem que seguir de acordo com o direcionamento da secretaria. Então, pode trabalhar habilidades não consolidadas no estudo orientado? Pode, mas isso é uma coisa que também pode ser feita. Ela não é para isso, tá? Só para chamar a atenção de vocês nesse sentido aí. Para a gente não correr esse risco que eu falei aqui, que é do professor estender as aulas da formação geral básica para o estudo orientado. Isso não pode ser feito, não é assim que trabalha com estudos orientados, ok? Então, o estudo orientado tem muito a ver com desenvolvimento de habilidades socioemocionais, principalmente, né? E ele entra como apoio também. Mas aí precisa ser estudado esse caderno para você entender da forma correta que é para ser trabalhado o estudo orientado, ok? Além disso, a gente vai ter formação específica para estudos orientados e para cada um dos componentes dos itinerários formativos, tá? Só vou fazer 2 comentários aqui que estão no chat. O primeiro foi sobre o guia de ensino e aprendizagem, que algumas pessoas falam, posso colocar em todas as turmas, em todos os componentes? O guia é para a formação geral básica, para que a gente consiga fazer a articulação entre as áreas e, primeiro na área e depois entre as áreas. É essa a indicação do guia, tá bom? Para a formação geral básica. Outra coisa, representante de turma. O representante, antes a gente chamava de líder de turma. E aí estava havendo confusão, principalmente em escolas que tinham fundamental e médio, regular e integral, e aí chamava uns de um jeito, outros de outro. Então, nós estamos agora chamando como toda a rede, são representantes de turma, sabendo que os materiais que nós temos sobre líder protagonista, como é que faz a eleição de líder e tal, toda vez que vocês leem líder, porque veio do ICE, vocês já sabem que é o representante de turma. Mas no documento orientador deste ano, nós já trouxemos todos os documentos, chamando, assim como toda a rede, de representante de turma. Tá?
Ô, Daniela, só mais uma dúvida que surgiu mais de uma vez ali no chat, é algumas pessoas não sabendo diferenciar as funções do especialista coordenador geral e do especialista do EMTI. Só perguntar se a Cláudia está por aqui, tá? Então, vamos lá. O especialista de educação básica, inclusive a lei, a gente podia depois resgatar a lei, meninas, que foi a que a gente colocou na reunião passada. O especialista de educação Aquele básica... memorando? Ele tem uma lei que estabelece quais são as atribuições dele, que inclusive no último concurso eles mencionam qual é a lei. Aí ali tem todos os papéis do especialista, que é o especialista do comporta da escola. Então, é aquele especialista que já tem as atribuições pedagógicas, das avaliações, de DED, de controle de professores que estão ali, que não estão. Então, o dia a dia da escola é o especialista do comporta. O especialista coordenador geral do MTI, no memorando 7, nós temos todas as atribuições desse especialista. Ele é muito mais o guardião do modelo. Então, ele é aquele que vai fazer com que o modelo funcione na escola. Então, essa parte de fazer articulação de currículos, reuniões de fluxo, o que tem a ver com a parte da gestão, do PDCA, né? Essa parte pedagógica da articulação. É isso aí que vai ficar mais na mão do especialista coordenador geral. Mas, para ter certeza do que é papel de um e de outro, nós vamos pegar as duas e colocar aqui, inclusive o memorando 7 as meninas já colocaram. A gente vai pegar outra lei e colocar aqui, porque aí vocês comparam um com o outro para poder entender melhor. Aquelas escolas que tem só uma turma, talvez não tenha o especialista, aliás, com uma turma só não tem PCA, não tem professor coordenador de área. Neste caso, quem faz o papel de articular as áreas é o especialista, porque não dá para o coordenador ser coordenador dele mesmo. Então, quem faz o papel de articular entre as áreas é o especialista coordenador geral. E aí, uma turma só não tem PCA. Nas turmas, outra coisa que perguntaram, novo ensino médio, onde tem coordenador do novo ensino médio. Depende da quantidade de alunos e de turmas. Em alguns lugares, o especialista coordenador geral é que também faz o papel de coordenador do NEM, do novo ensino médio. Mas isso vai depender da quantidade de turmas, para eles poderem ver se tem direito, né, no comporta da escola ou não. Tá? Então, isso aí. E, inclusive, gente, dúvidas que vocês tiverem com relação a isso, é a inspeção, o serviço de inspeção que que pode tirar essas dúvidas. Tinha gente com mão levantada também, né? Ó, já passamos 6 minutos. Eu só queria ver quem está de mão levantada, que aí a gente dá a palavra para a gente poder passar. Tem alguém? Acho que baixou. Nós deixamos, vocês têm aí, né? Tanto o e-mail do NPI, que é... Rodrigo, sabe de cabeça? Ensino Médio Integral, o nosso e-mail. Ensino Médio Integral, @ Vou colocar no chat. Vou colocar no chat. Joia. E aí a gente de você amanhã a gente continua perguntas que vocês amanhã vocês podem trazer e aí a gente dá continuidade amanhã, tá bom?